Bom dia a todas as pessoas presentes, ao vereador Celso, cumprimento toda a mesa. O vereador Celso colocou que esse seria o primeiro momento de debate em relação a este tema, e eu preciso dizer que fizemos um movimento já num seminário com diferentes entidades, diferentes defensores, que a secretaria não esteve presente para poder falar, mas que foi um movimento importante, que de lá saiu o pedido para esta audiência pública. Então, faço aqui meu agradecimento por ter acolhido este pedido e reforço o pedido que é para que a Comissão de Finanças e Orçamento também oportunize uma discussão, porque nós estamos falando de impacto financeiro. Impacto financeiro este que está sendo amplamente agora divulgado e discutido para que a gente pense na campanha salarial, mas que não foi discutido ou apresentado para que esta casa pudesse votar o plano orçamentário para 2024. Isso não apareceu. E o que a gente tem? As fotografias que o vereador apresentou com relação à realidade das unidades educacionais do Estado, sendo entregues ao município desta forma, e a prefeitura entregando prédios lindos para as organizações sociais para o atendimento à educação infantil. Como assim? A gente também não pode falar que a gente está recebendo essas unidades em transferência porque a educação infantil está pacificada no município de São Paulo. Vamos falar das turmas congeladas da educação infantil? Vamos falar dos bebês pequeniníssimos, aqueles de 15 dias, de 3 meses, que estão chegando aos 6, estão sem o atendimento de qualidade que merecem ter? A educação infantil não está pacificada nessa cidade para que a gente possa pensar em ampliação da municipalização para ensino fundamental. A gente nem vai mais falar sobre o princípio da gestão democrática, que foi jogado no lixo por esta administração que tem tratado profissionais da educação e a população de forma geral no maior desrespeito. Então, acho que isso é importante que seja novamente discutido por essa casa, para que as audiências públicas sejam o movimento inicial e não o movimento final, quando a municipalização já está aí. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é em relação ao que a deputada falou, que é mesmo uma denúncia que vocês também trouxeram aqui. O problema da SP Obras é real. O Tribunal de Contas está aqui, então reforço essa denúncia que está, inclusive, nas mídias. Quantas obras essa administração está sendo feita sem licitação? Vamos falar de impacto financeiro mais uma vez. Vamos falar das reformas das fachadas das unidades educacionais para se adequarem num perfil desta administração. E esses recursos estão vindo de onde? Então, vamos falar junto, por isso que eu faço aqui o reforço de que a Comissão de Finanças e Orçamento esteja engajada. O vereador falou, e a deputada também falou, de ações judiciais. Acho que é necessário, porque essa administração está brincando com a cidade de São Paulo. E se é só a justiça que dá conta de barrar esse tipo de ação, acho que é necessário pensarmos em ações mais fortes em relação a isso. Também foi dito aqui sobre gestão compartilhada. Por favor, que inocência é essa? De falar que as professoras do Estado podem trabalhar nas unidades municipalizadas ganhando o valor do Estado? E sendo administradas pela prefeitura? Sabemos que existe uma desvalorização dos profissionais do Estado. Vamos tratar com igualdade esses profissionais que fazem a base dessa população, que é a educação. Não dá para a gente pensar numa gestão compartilhada nesta irresponsabilidade. E quero falar ainda das transferências
como a deputada federal Luciene trouxe, das unidades da DRE Campo Limpo para a DRE Butantã, que foram tratadas, essas unidades, da mesma forma como essas unidades da rede estadual estão sendo tratadas. Tudo no obscurantismo. Temos ainda as unidades da educação infantil da rede parceira que não foram transferidas. Esse imbróglio causado, essa falta de comunicação com a comunidade que foi desrespeitada, que de um dia para o outro não sabia qual era a DRE de referência. Não dá para administrar essa cidade com ações que não são dialogadas. Então, o Cinesp não está aqui para se colocar contrário ao processo de municipalização. Mas a gente precisa entender que ainda não é o momento de falar em ampliação, porque tem mais 25 que virão em 2025, né? Sem pensar nesses impactos. Não dá para pensar na gestão destas unidades, nos profissionais que lá estão, num formato de terceirização com contratação. Vamos falar de profissionais de carreira ocupando essas vagas. Vamos falar de concursos públicos. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Norma, do Cinesp, que é um sindicato que representa os gestores educacionais do município de São Paulo. Cumprimento especialmente o vereador Celso Genasi por essa iniciativa, algo que foi pleiteado pelo nosso sindicato, né? E a deputada Luciene, o deputado Genasi, todos tão envolvidos com pautas importantes da educação. E aos demais membros. Ao secretário Bruno, é um prazer revê-lo. Gostaria muito, né, de ter outras oportunidades. Como a gente já disse, já foi dito aqui que a alta cúpula, né, da secretaria estivesse mais com a gente na base, tá bom? Bom, como já foi dito aqui, o problema da municipalização não é problema, aliás, né? Tá contido na lei, né? Isso não deveria ser um problema, até porque é sim um regime compartilhado. O problema para nós é quais são os objetivos e a intenção desta transferência. Bem, seria um compromisso, né, do governo municipal com políticas públicas ou está ligado a questões eleitoreiras? Por quê? Eu até coloquei aqui uns itens que eu não posso deixar de citar. Todos nós, da educação, nós defendemos uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, né? Isso tem que passar pela acessibilidade, pela permanência do bebê, da criança, do jovem, né, do adolescente e do adulto. Mas o que a gente tem visto, né, não é isso nas nossas unidades, na nossa rede. Ampliação, ok, não há problema. Mas como estão as unidades hoje? O vereador Celso já apresentou algumas imagens aqui, e eu gostaria de dizer que por toda São Paulo, nas 13 diretorias, nós encontramos problemas com obras. Ora, números, dados, eles são, sim, importantíssimos, todos nós sabemos. Mas ele não é um dado puro. Eu posso ampliar, eu posso dar um número grande de obras, mas eu preciso saber como essas obras, por exemplo, estão sendo executadas no município. Nós temos denunciado que a maioria das escolas, primeiro, nem memorial descritivo tem. Os gestores não assinam mais nenhuma obra.
Muitas placas da prefeitura sequer têm o valor da obra. Nós temos unidades que começaram em outubro, que foi apresentado, e que as unidades estão desse jeito. Nós temos seis, ou seja, creches, né, de acordo com a nomenclatura nacional, que não tem um parque para as crianças, que os bebês estão convivendo com entulhos. Né? Então, assim, como que a secretaria recebe, né? Por que ela recebe isso, né? Esse número de unidades, sendo que ela não deu conta de garantir uma qualidade nas suas unidades? Nós já dissemos aqui, a rede municipal, ela está avançada com relação a outras cidades e o município, não tenho dúvidas. Mas isso também está porque muitos de nós aqui sempre estivemos na luta. Sempre estivemos resistindo a modelos, por exemplo, como a educação infantil. Eu venho da educação infantil. Eu sei, historicamente, o quanto as creches foram colocados à posição subalterna na agenda de política pública. Principalmente com o argumento de que, por exemplo, o investimento na rede conveniada, parceira, era menor do que o investimento na pública. Em algum tempo, por exemplo, se admitiu o investimento nessa rede, mas hoje virou política pública. Por quê? Porque nós tivemos trabalhadores precarizados, sem jornada, sem direitos. Hoje, a situação das nossas escolas, e eu gostaria que isso não fosse colocado apenas em número, porque, de novo, eu vou dizer, a proporção de número, se for apresentada aqui, porque sempre nos ela deve ser proporcional ao aumento da rede. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, educação inclusiva, se a gente tem um aumento de crianças com necessidades especiais, com deficiências, crianças com transtorno de espectro autista, esse número, esse investimento deveria ser proporcional a esse número de crianças que vêm sendo atendidas na rede municipal. Bem, Rosana, eu poderia falar, já vou encerrar, eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas a gente tem tempo e tem que respeitar os colegas, eu tenho certeza que haverá outra oportunidade aqui. Mas, como sindicato, como Sinesp, a gente vem dizer que nós vamos continuar denunciando, sim, né? Toda e qualquer ação contra a população e contra seus trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores da educação, seja estadual ou municipal, também são usuários da rede pública, não é mesmo? Em sua maioria. Então, nós também somos pais e mães de crianças, adolescentes e bebês. Obrigada. Obrigado, Rosana. Boa tarde à mesa, boa tarde aos demais que estão presentes de forma online e presencial nessa audiência pública importantíssima. Agradecemos ao mandato do vereador Gianazzi por essa iniciativa necessária diante de tantos atos que nós, profissionais de educação, sofremos sem a maior discussão, que vem de modo surpreso e muitas vezes desagradável. Mas não, a gente não vem só criticar, mas mostra nossas preocupações. Também falo como diretor do Sinesp, e o Sinesp sempre defende a gestão democrática. Então, assuntos como a municipalização, ela não é qualquer assunto. É assunto que mexe, inclusive, com a vida de todos, alunos, profissionais, diretores, famílias envolvidas nessas unidades e as demais que virão. Então, só fazer um pequeno relato que, infelizmente, vou ter que ser repetitivo, como todo começo de ano, em fevereiro, com unidades que
Na primeira semana ficaram, às vezes, muitas vezes, com 100 professor regente, unidades que também estão com obras atrasadas, como as colegas também do Sinesc bem relataram, e ainda com orientação para começar mesmo assim as aulas e garantir que pelo menos tenha um banheiro inteiro e a cozinha funcionando, no mínimo. E se o restante tiver em obras, para dar continuidade às atividades que começaram no letivo. Segunda coisa também é a questão dos módulos de profissionais, que isso todos os anos enfrentamos nas unidades, as equipes sempre e agora, de forma urgente, pedem socorro. Aí isso é importante que a Secretaria fique mais próxima à base, aos profissionais, porque não é mais um pedido, não é uma solicitação, já é um pedido de socorro. Porque, infelizmente, nós estamos vendo, como falei os professores, ATS também diminuindo cada vez mais. Ainda tem um concurso público em andamento e não sabemos nem quando vão ser chamados. E a gente já sabe que não vai suprir. Pelo número alto de contratações que nós temos de ATS e professores, esse último concurso, inclusive, de professor, não vai nem suprir os da rede municipal. Imagina agora absorvendo mais 50 unidades que eram da rede estadual. E como vão ficar? Haverá mais concursos públicos? Outra questão, haverá a criação de cargos, porque nós sabemos também que o módulo que nós contamos ultimamente é com o módulo existente na rede municipal. Vai absorver a necessidade de mais cargos. Haverá, já tem essa previsão de criação de cargos. E outra questão também muito séria é o atendimento educacional especializado. Já está difícil nas unidades municipais. Essa questão também vai ser debatida. Então, não tem como fazer uma municipalização desta forma, sem diálogo, porque isso são só exemplos de que tão pouco esses problemas estão sendo resolvidos na rede municipal, inclusive educação infantil, e tão pouco nós estamos muito preocupados se isso também serão resolvidos com a absorção dessas unidades educacionais. Obrigado. Obrigado, Douglas.